suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. No mundo ainda existe beleza que alegram a vida e nos fazem sonhar. Cantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador em oração.
Olá, telespectador do Opção para a Vida. Graças a Deus, nós estamos reiniciando as nossas atividades e a direção dos nossos programas. Aqueles que talvez não saibam, nós estivemos ausentes durante um período de 11 dias em viagem pela ocasião da nossa 12ª excursão à Terra Santa. Estamos hoje aos 4 de fevereiro, terça-feira, para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Para aqueles que estão conosco, ontem nós estamos apresentando mensagens que nós ministramos em nosso templo. Antes de nós viajarmos, nós registramos essas mensagens e estamos trazendo para vocês que nos assistem todas as manhãs, através do canal 11, TV Maior, TV Master, TV a cabo, canal 20 e também no YouTube, para aquelas pessoas que nos acompanham e certamente durante esses dias estiveram ouvindo mensagens que nós trouxemos, isto é, que nós recebemos do Ministério da Chamada da Meia-Noite. E esta semana nós estamos trazendo essas mensagens que nós ministramos em nosso templo. Espero que todos estejam naquela expectativa e aguardem que brevemente nós vamos editar todo o material da nossa 12ª excursão, realizada recentemente à Terra Santa. Antes, porém, eu quero lembrar a todos que no dia 20 deste mês, Campina Grande estará sediando o encontro da consciência cristã. O reverendo Helder Faber brevemente estará trazendo um panorama de tudo que será realizado. Então, brevemente, nós estaremos também trazendo o pastor Helder Faber para dar um verdadeiro relatório do que será realizado durante a 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Quero deixá-los agora com a segunda parte, a conclusão desta mensagem que nós ministramos em nosso templo. Estava ouvindo também uma outra doença, estava lendo uma outra doença que tem sido hoje muito comum em nossos dias. Em 2030, estima-se que essa doença atingirá 75 milhões de pessoas afetadas por essa doença. E em 2050, 135 milhões, será quase o dobro. A medicina até agora não conhece as causas desses sintomas. O vírus Ebola na África, que também ele se manifesta com sangramento pelos poros, através de hemorragias. Isso tudo está, quem quiser consultar, vai lá, consulta no Google, você vai ver tudo isso. Essa epidemia, ela teve início em 2013, lá na Guiné, e se propagou por diversas partes do continente oeste, lá da África. Aqui no Brasil, chikungunya, dengue, todos nós estamos convivendo com esse mosquito da dengue que está aí trazendo muitas vítimas, causando muitas vítimas. O autista é uma outra doença do século. Gente, é coisa demais, eu estou apenas citando as principais. Eu enumerei 20. Diabetes, são muitas. Eu não vou ter condições aqui de falar só sobre essas doenças. Nós temos também pessoas que estão com problemas sérios de síndrome de Down, crianças que nascem com esse problema genético, pessoas que estão também convivendo com o mal de Parkinson. Gente, são muitas doenças, são muitas, que há algumas décadas atrás nem se ouvia falar nessas doenças, e é provável que elas talvez até existissem, se manifestassem, mas não havia um diagnóstico médico para dizer, para descrever a origem, como isso está acontecendo. Eu só tenho uma explicação para dar. Lá no livro do profeta
isto é, no livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, nós temos uma ligeira explicação para dar sobre isso. Porque alguém pode até dizer assim: pastor, por que isso acontece em determinados servos de Deus, como nós temos algumas missionárias, alguns pastores sendo vitimados desses problemas? Como isso pode acontecer, pastor? Se você ler lá em Eclesiastes capítulo 9, você vai entender. O que sucede ao ímpio, sucede também ao justo, ao crente, ao descrente. Não há, porque todos nós estamos aqui neste corpo mortal, vulnerável por causa do pecado. Isso é resultado, depois da queda, depois que os nossos pais caíram lá no Éden, todos nós herdamos, trazemos no sangue todo tipo de doenças, de mazelas e de enfermidades. Aí você pode pensar: pastor, tem cura? Algumas delas não. Vou dizer aqui um exemplo. Lembra-se quando Jesus foi convidado para ir à casa de Marta e Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo? O que é que Jesus disse? Alguém lembra? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ora, se Jesus disse que há enfermidades que não é para a morte, sim para a glória de Deus, subentende-se que há enfermidade sim, que é para a vítima, ou o que for cometido, e para a glória mesmo. Por isso que Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então tem certas doenças que é para Jesus levar, outras é para que o nome dele seja glorificado. Outra coisa também que nós entendemos, lá em Eclesiastes capítulo, livro do profeta Jeremias, ele nos diz que as enfermidades que muitas vezes nós somos acometidos, ou somos vitimados por ela, Lamentação de Jeremias, desculpem, no capítulo 3, diz que: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É que nós sofremos ainda por causa da queda. A influência ficou até hoje. E nós, como dissemos, Eclesiastes capítulo 9, verso 1, diz que todos nós, o que sucede ao crente, sucede ao descrente. Então todos nós estamos sujeitos, sim. Pastor, e o que é que tem a ver esse texto que o senhor leu com Isaías 53, quando ele diz no verso 4, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele não abriu a sua boca. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que tem isso a ver com as nossas enfermidades? Olha o que eu vou dizer para vocês agora. Um certo pensador, por nome Otacílio Pynchon, ele disse: a doença é um dos sinais de nossas limitações, o aviso de que não pertencemos para sempre e a este mundo cheio de imperfeições. Eu vou repetir este pensamento. A doença é um dos sinais das nossas limitações, é um aviso de que não pertencemos para sempre a este mundo de imperfeições. Ou seja, quando nós adquirimos alguma patologia, alguma doença, seja em que área for da nossa vida, certamente nós estaremos produzindo, o nosso corpo estará produzindo aquilo para o qual nós estamos vulneráveis, para o qual o nosso corpo está fragilizado, qualquer um de nós. Porque você é crente não quer dizer que você, como a gente tem hoje aqui pelo menos alguns irmãos que foram acometidos de CA, dessa doença, e alguém pode até dizer: mas não é crente, não é servo de Deus? Sim, servo de Deus também fica doente. Paulo tinha um espinho na carne.
Orou 3 vezes para que o Senhor removesse esse espinho. O Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quem era Paulo? Um grande apóstolo, um homem de Deus, um homem que teve autoridade para dizer: vocês querem ser cristão? Olhem para a minha vida, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Entretanto, Paulo tinha uma doença, Paulo tinha uma enfermidade, Paulo tinha um espinho na carne, e por 3 vezes orou para que o Senhor removesse esse espinho. O Senhor disse: a minha graça te basta. Então a doença ou a enfermidade, nós estamos vulneráveis, sujeitos, seja crente, seja descrente, qualquer um de nós estamos sujeitos a sermos acometidos. Agora, irmãos, vejamos aqui o que é importante. A doença física, a doença ou a enfermidade que ela atinge o nosso corpo, a nossa mente, como nós citamos aqui muitas delas, eu podia citar muitas outras, eu citei apenas 20, mas tem muitas outras doenças do século. Elas apenas atingem o corpo, elas apenas destroem a carne. Agora, há uma enfermidade que ela é mais grave do que todas as outras que eu citei para você aqui nesta noite. Essa doença chama-se pecado. Esse vírus, todos nós precisamos de receber a cura, precisamos de receber a libertação, precisamos de ser sarados, e só há um remédio. O remédio é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Isaías diz isso aqui em todo o capítulo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Experimentado nos trabalhos era Jesus, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras todos nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Embora as outras doenças, elas apenas destroem o corpo, essa enfermidade chamada pecado, ela leva o homem a uma condenação eterna, separados eternamente de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que através da morte, da crucificação, do sacrifício, da morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos sim obter a cura, a libertação dessa doença chamada pecado, a qual a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós entendemos que dentre essas doenças do século, dos séculos passados, como no presente, elas são simplesmente doenças que atingem a parte material, a parte física, a mente também, porque muita gente está com problema de depressão e com outras doenças que atingem a mente, que realmente deixam essas pessoas doentes, enfermas, sem paz, sem estímulo nenhum para realmente superar as dificuldades ou enfrentar a vida. Mas essa doença chamada pecado, ela destrói, ela mata, ela nos leva à morte eterna, separados eternamente de Deus. Mas quando Jesus estava lá na cruz, crucificado, Ele estava levando sobre si todos os nossos pecados e também todas as nossas enfermidades. Quando eu digo todas as enfermidades, não quer dizer que todos vão ser sarados e curados. Como eu citei há pouco, quando Jesus foi à casa de Lázaro, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A Bíblia conta a história de um homem chamado rei Ezequias, que estava enfermo, e o Senhor havia falado para ele, conforme está no livro do profeta Isaías, capítulo 38, olha, vai e diz a Ezequias, os dias dele estão contados, a doença vai realmente matá-lo, ele vai ser morto. E aí Ezequias encostou seu rosto para a parede, chorou amargamente, se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto.
arrependido, contrito, confessou o seu pecado. E o Senhor mandou o profeta Isaías: vai lá e diz ao rei Ezequias: eu vi as tuas lágrimas, eu vi a tua oração. Diz a ele que eu acrescentarei mais 15 anos de existência para ele. O Senhor aumentou mais 15 anos de vida. Ele ia morrer por causa daquela doença. E o Senhor sabe o que é que disse para ele? Passou uma medicação. Diga a ele que ele coloque lá um plástico sobre a ferida, sobre a úlcera, e ele vai ficar sarado. Isaías 38, rapidinho eu vou ler aqui. Coloca lá sobre a doença, sobre aquela ferida, sobre a chaga, uma pasta de figos, um emplasto de figos, e ele vai ficar curado. E ele colocou, e ficou curado, sim. Lembra-se quando Jesus, uma vez, foi curar, por 2 vezes ele foi curar cegos, pessoas que não tinham a visão. Primeiro deles, Jesus disse: o que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero enxergar. Jesus disse: então vê. Ele passou a enxergar. Mas teve um outro que Jesus chegou e disse assim: você quer o quê? Ele disse: eu quero ver. Jesus cuspiu no chão, untou lodo com a saliva e passou no olho. Disse: você está vendo alguma coisa? Estou vendo os homens se movendo como as árvores quando elas são açoitadas pelo vento. Jesus tornou a cuspir no lodo, fez lodo com a saliva, passou no olho. Vês alguma coisa? Agora estou vendo, sim. Ou seja, Jesus cura por fé e cura também usando o remédio, cura também usando medicamentos, cura também usando a medicina. E quando ele não quer curar nem por fé nem por medicamento, ele leva. Eu citei o exemplo do rei Ezequias, usou plástico de figo. Jesus untou lodo, não precisava de Jesus untar lodo com a saliva, que é até um pouco anti-higiênico. Alguém cuspir no chão, untar saliva e passar no olho, isso é até anti-higiênico. Mas Jesus estava dando uma lição ali, que nós podemos usar os recursos da natureza, podemos usar o remédio, podemos usar medicamentos. E quantos estão bons, ficaram curados e sarados de muitas doenças por causa da própria medicina, do remédio, da medicação. Então, dentre essas doenças do século, Jesus cura com fé, sem fé, e quando ele não quer, ele leva. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Nosso propósito nesta noite é que você saia daqui, ou quem esteja nos vendo agora, através do Opção para a Vida. Eu não sei qual é o tipo de doença que você está cometido, que está hospitalizada ou hospitalizada em algum hospital. Não sei qual é a sua doença, mas eu quero dizer que a maior doença, mais grave do que a AIDS, mais grave do que a hepatite, mais grave do que qualquer doença que você imagine, o ebola, o câncer, seja qual for a doença, chama-se pecado. E Jesus, quando morreu na cruz e derramou o seu sangue derramado é o remédio que cura, que sara qualquer pecador dessa doença, desta chaga chamada pecado, a qual a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Fiquemos em pé. Eu não sei se nesta noite alguém nesta reunião deste culto que possivelmente esteja doente, seja qual for a doença, eu não sei qual a doença que você foi acometido ou que está sofrendo. Eu quero dizer que Jesus pode restaurar a sua saúde, se você crer. Amém? Mas se há alguém aqui que está doente desta chaga, é portador desse vírus chamado pecado. Não precisa de você roubar, matar, mentir, adulterar para ser considerado um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. E se há alguém aqui que se sente um pecador e que precisa realmente deste remédio, cujo sangue é sanativo, é sarador, realmente cura você desta doença, desta chaga, desta enfermidade chamada pecado, eu gostaria de orar por você. E se há alguém em nome de Jesus que queira fazer esta decisão e essa confissão, eu gostaria de que você agora dissesse: pastor, ore por mim.
Eu sofro dessa doença, eu sofro dessa enfermidade que chama-se pecado e eu quero ficar curado. Eu quero eu quero obter o perdão. Eu quero alcançar o perdão dos meus pecados através do sacrifício de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez o conjunto coral Sara Calley da Igreja do Calvário. Eu espero que todos tenham um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.